Mas o que eu quero mostrar a vocês é que é possível sim construir soluções. Eu poderia citar vários estados aqui em que isso aconteceu. Eu vou citar um exemplo. Vamos lá. Carene, Cooperativa de Anestesiologia de Caxias do Sul. A Carene teve um processo complicado por conta dessa situação, afinal de contas, do Rio Grande do Sul. E ela simplesmente não se colocou, várias vezes ela foi chamada para conversar. Não houve qualquer relação de comunicação entre eles. O principal argumento da Carene em relação a essa discussão, no final de contas, foi que eles sempre fizeram isso desse jeito e que agora eles não iam mudar e que as autoridades tomassem as medidas que elas achassem que deviam tomar. Ok? Bom, eu não preciso dizer o que aconteceu, simplificando, né? A Carene levou, primeiro, uma multa de milhões de reais no CAD por conta da postura dela. Segundo, ela levou uma ação que a dividiu judicialmente, foi uma decisão que mandou dividir a cooperativa, porque já que ela não ia atuar diferente, não ia tirar as pessoas de lá, o judiciário mandou simplesmente dividir a cooperativa. Além de outras circunstâncias, houve condenação por conta da onipresença, dessa questão que eu tinha falado anteriormente, e o Tribunal de Contas também pôs uma multa. Bom, basicamente, a Carene hoje tem muita dificuldade para continuar a existir. Aconteceu tudo que podia com ela. Eu estou só dando um exemplo, né? Eu vou dar mais. Vocês têm situações muito parecidas no Rio de Janeiro, no Piauí, em que isso está sendo um pouco mais trabalhado. No Rio, a discussão ainda não está muito clara, esse processo não está muito claro. No Piauí, o que está havendo é uma aproximação, uma preocupação muito grande também de diálogo. Me parece que é algo mais próximo do que eu acreditaria ser o que deve ser feito. Aí você fala, mas como é que você produz diálogo numa situação dessa? A primeira coisa é a seguinte: não pense que o Ministério Público e o Tribunal de Contas realmente entende a circunstância das cooperativas, como é que elas funcionam, de que maneira que elas realmente se administram. Não pensem, porque eles não conhecem. Eles tendem a achar, isso é esdrúxulo, mas é verdade, olha só, enquanto isso eles são realmente inocentes. Eles tendem a achar que a cooperativa é uma intenção maquinada com o objetivo de provocar fraudes. É impressionante como esses órgãos não têm consciência de como é que funciona a cooperativa. Então, quando você vai conversar e mostra o funcionamento com calma, para que eu preciso ter? A primeira coisa, paciência. Porque a primeira conversa, você sempre vai ouvir um monte de besteira e vai ter que ficar na sua. Então, não é uma conversa só. São várias. Ok? Segundo, participação, porque quanto mais gente participando, querendo ter paciência, melhor. Terceiro, com o tempo, aí você fala, mas por que eu conversaria várias vezes? Porque na maioria das vezes, veja, o problema não tem solução. Como é que eu faço para atender determinado órgão se não for pela cooperativa por conta da escala? Se não for pela cooperativa por conta de uma série de outras questões? Como é que eu decido com relação a reajuste? Como é que eu decido com relação à renovação do contrato? Se não for conversando com os órgãos? E a mesma coisa com relação a essa questão. Então você tem que mostrar o problema, demonstrar, por exemplo, as escolhas que foram feitas no passado. Claro, porque a cooperativa incentivou no passado que as pessoas não fizessem concurso, ou incentivou que elas estivessem plantando no mesmo lugar, ou incentivou que elas fizessem escolhas que hoje, depois, gerassem circunstâncias que agora estão sendo consideradas. Ok, incentivou. Mais do que isso, como é que a população está sendo e vai ser atendida? De que forma que, a partir do compromisso que ela pode estabelecer, você pode fazer um termo de ajustamento? De que outra maneira realmente seria possível resolver isso? E mais importante de tudo, vocês são a cooperativa. Se vocês não quiserem fazer um acordo, se vocês não quiserem agir de outra forma, o que realmente eles podem fazer contra vocês só por conta dessa circunstância? Ok? Exatamente. É uma discussão judicial. Por quê? Porque a cooperativa, vejam, e aí o ponto é o seguinte: se eles, sendo bem simples, claro que isso aqui seria importante que o jurídico também pudesse, porque cabe ao jurídico responder, mas se eles viessem propor uma medida judicial solicitando que a cooperativa, em hipótese alguma, mantivesse nos mesmos hospitais, por exemplo, os cooperados, que são funcionários públicos, eles iriam sair vencedores com relação a isso? Eu vou dizer a vocês, é muito difícil julgar. Se você tem um direito, não entre em juízo, porque senão você pode perder.
Mas não existe jurisprudência no sentido de que eles sairiam vencedores. Eles teriam que convencer através da relação deles. O que existe é entendimento administrativo. Não existe jurisprudência, não existe legislação literal com relação a isso. Apenas interpretação de que isso seria contrário aos interesses, pela lei de conflito de interesse público. Okay? De que isso poderia ser considerado uma postura administrativa da cooperativa contrária ao interesse público. Okay? Então o que eu quero que vocês vejam é o seguinte. Qual seria a nossa sugestão? A gente tem conversado muito sobre isso com a diretoria. E para deixar bem claro, acabar com zum ou com fofoca. Primeira coisa é, a comunicação. Vocês fazem comunicação por WhatsApp, mas então, vocês terão comunicação direta com o compliance. Por favor, façam. Por favor. Para que a gente não tenha ruído. Não tem que ter ruído. Se tem tanta comunicação, faça comunicação direta com a gente. Essa é importantíssima, é o mais importante para a gente poder definir o que fazer. Tá? Segunda coisa, se adiantem. Nos casos como um todo que isso resolveu, em todos os casos de dificuldade com o poder público, em todos os casos de negociação, em todos os casos, é a iniciativa da cooperativa de se adiantar às circunstâncias e não ficar esperando vir algum tipo de postura que faz a diferença. Okay? Sempre foi. Seja para reajuste, seja para renovação, seja nessa circunstância. A iniciativa da cooperativa de ir buscar a negociação, de ela ir buscar, dela mostrar a postura dela, mostrar a preocupação dela com relação ao serviço. Isso é essencial. Já estou lhe fazendo a palavra. E, por último, vejam vocês, a paciência e a compreensão do outro lado, da maneira como os órgãos pensam. Porque devagarinho é impressionante. Você vai, por exemplo, fazer uma negociação para renovação de contrato e o poder público não está considerando, não está pagando você. Okay? O que o Ministério Público, a maioria dos estados, vai aprendendo? Se você diz, olha, se você diz, eu preciso fazer essa renovação, só que dessa forma eu não vou aceitar. O que você pode fazer? O que você, veja, pela lei e pela lógica toda que os contratos seguem, se você tiver, se a cooperativa tiver renovado um contrato, por exemplo, por um ano, você sabe que ela vai ter que prestar por 90 dias o serviço antes dela pensar na rescisão, antes de pensar. Então a questão é, em que termos que eu vou renovar? De que forma que isso vai acontecer? Mas ela não é obrigada a renovar. Ela pode renovar por 30 dias em caráter emergencial e rediscutir a questão. E quanto mais você vai mostrando para os órgãos públicos, você também não é obrigado a agir em determinada circunstância, mais eles vão compreendendo a postura da cooperativa. Então, como eu disse, a primeira coisa é ter iniciativa. A segunda questão é, não adianta fazer só conversa com o Ministério Público sem ter o Tribunal de Contas também. Não adianta. Eles também têm o poder de provocar o problema. Você tem que trazer o Tribunal de Contas com relação a isso também. Okay? Esse é um outro ponto essencial. Terceiro, se você faz um acordo que é informal, pelo menos documenta o quê? As reuniões, as atas. Cada uma das reuniões com esses órgãos públicos tem que ser documentada. Se você faz a ata clara, qualquer compromisso que eles assumam numa reunião como essa, depois eles vão ter que cumprir. Vai valer como título, ou no mínimo como prova. Tem que fazer a ata da reunião. Tá? Tem que ter. As pessoas esquecem, levam tudo informalmente. Quarto, sugiram um termo, ok? A gente chama isso de TAC. Você pode fazer isso, inclusive, por meio da ação civil pública e inquérito civil. Você pode sugerir o inquérito civil com relação a isso. É muito legal porque você, quando a cooperativa ela mesma sugere esse procedimento, ela quebra completamente a iniciativa do órgão público. Porque ela diz, olha, eu não tenho nada a temer. Eu sei o que eu fiz, eu sei a minha importância, eu vou fazer as coisas do jeito certo. Agora, eu não vou me dobrar a iniciativas que eu sei que eu não preciso ter. Ok? O que vocês não podem é ficar esperando sentados num canto, continuar fazendo sempre que vocês sempre fizeram em relação à postura com os órgãos públicos, ou aquilo que muitas vezes fizeram, e esperar que fique tudo bem. Ah não, vai ficar tudo bem, não vai acontecer não. Não. Existe um problema. O elefante está na sala e é importante ver o que fazer com ele. Okay? E não é só com relação a isso, é com relação a todos.